Boa noite de novo. Gente, a live com o professor Sidney está uma conversa tão saborosa que ele topou, né, com o meu convite, que nós continuássemos. Então, como o Instagram tem uma limitação de tempo, nós vamos aqui burlar a regra iniciando mais uma live. Ok? Eu estou só esperando ele. Opa, já apareceu. Vou convidá-lo, professor. Pronto. Doutor, fique à vontade. Eu tinha parado quando disse que ia fazer uma leitura de um trecho do livro Correntes de Psicologia Contemporânea do professor Martim Chavarria. Não me ouve? Eu não te ouço. E as pessoas? Eu ouço bem. Pessoal, vocês escutam o professor? Tire o Vou microfone. fazer de novo. Então. Fala alguma coisa. Olha, estão ouvindo. Não escuto. Ó, estão escutando mal. Você Opa! botou o microfone. Voltou. Escuta agora. Voltou, graças a Deus. É golpe. Como o senhor disse, é o demônio. É o demônio. Eu dizer o seguinte, vou ler um trechinho aqui, é a página 659 do livro Corrientes de Psicologia Contemporânea, tá? Do professor Martim Chavarria, em que ele diz o seguinte: não podemos deixar de mencionar o fortíssimo impacto do evolucionismo na psicologia contemporânea desde o final do século XIX. As teses evolucionistas, em suas distintas versões, davam a entender Isto teve sua influência, seja na criação de uma seção especial dentro da psicologia comparada, seja na psicologia em seu conjunto. O mesmo Darwin publica em 1873 o livro A Expressão das Emoções nos Animais e no Homem, seguido depois por muitos outros. A novidade não consiste, em todo caso, em estudar a psicologia animal e compará-la nas distintas espécies com o homem, algo que, de algum modo, se fazia desde a antiguidade, e não é discordante da concepção aristotélica de alma, mas sim fazê-lo numa perspectiva evolucionista, quer dizer, considerando que a semelhança psicológica entre as espécies animais, incluindo o homem, derivaria de um parentesco genético. Como dizíamos, isto teve impacto em toda a psicologia, de tal maneira que estudar a psicologia e a fisiologia humana se poderia, ao estudar-se a psicologia e a fisiologia humanas, se poderia encontrar nelas rastros das etapas evolucionistas, evoluídas da psique, sendo estas inclusive as mais essenciais. Nesta linha evolucionista se moveram muitas, se não a maioria das psicologias do século XX. E isso muitos não sabem. É o que eu digo lá no início desse primeiro módulo do curso Tomás de Aquino, Psicólogo Medieval para Todos os Tempos, que é a psicologia que se inaugura no Laboratório Experimental de Leipzig com Wundt, ela é caudatária, ela é filha das ideias de um século antes que foram difundidas pelos autores da chamada Ilustração, os iluministas, que levaram a cabo um mega empreendimento editorial chamado Enciclopédia, a Enciclopédia. Então, foi nessa hora que se tentou olhar para a natureza, desvinculando-a de qualquer visão metafísica da realidade. E isto terá consequências dramáticas para a psicologia. E as pessoas começam a estudar, às vezes, Freud e não têm a menor ideia de que Freud, ele, em várias
hipóteses da sua psicanálise, ele é completamente dependente do evolucionismo que tinha sido abraçado por Nietzsche. Né? Nietzsche é um autor que ora critica o evolucionismo, ora o aceita como uma etapa que culminará no super-homem. Né? Ele que era super louco, né? Concebeu a ideia, e a evolução culminaria no super-homem que transvaloraria todos os valores. E eu digo aqui, há uma carta de Freud para o doutor Viereck, né, na qual, isso é no final do século, início do século XX, ele diz que Nietzsche foi um dos primeiros psicanalistas. Isso é Freud. Né? É surpreendente até que ponto sua intuição antecipou as nossas descobertas. Né? Só que tratava-se de autores caudatários de uma visão materialista, ou seja, só a matéria e a alma se resumem a processos neurológicos materiais, não há uma transcendência da matéria. Eram autores caudatários dessa evolução e de um positivismo. Hoje todo mundo enche a boca para se dizer cientista. O jeito de ter um diploma, um biólogo, um físico, ele pode vir a ser um cientista, mas assim, a ciência é o hábito mental da verdade. Não basta ter um jaleco e nem fazer experimentos fumegantes num laboratório para que uma pessoa seja considerada cientista. Ela precisa aurir do arcabouço da tradição científica na sua área e ser capaz de ir além, a partir de critérios hermenêuticos que pedem a filosofia. Eles exigem a filosofia. Então, o psicólogo para o qual a filosofia não tem a menor importância, né, ele é candidato a reduzir o homem a um animalzinho refém, escravo dos seus apetites. E continua aqui o Echevarria. Os autores condutistas são geralmente evolucionistas. Né? Aí ele vai citando, né? Até Piaget. Até Piaget. Né? De fato, a epistemologia genética, né, de Piaget não é outra coisa que uma psicologia mais ou menos malograda, um intento de desenvolver uma teoria do conhecimento de modo científico e não meramente filosófico, como se a ciência e a filosofia fossem coisas não comunicáveis entre si. Né? Ora, todo e qualquer cientista de qualquer área, seja o físico quântico lá do experimento do bóson de Higgs, seja o biólogo da principal universidade do mundo, todo e qualquer cientista, além de ter conhecimentos efetivos na sua área, ele, para progredir nela, ele tem que se valer de uma ciência que é a ama de leite de todas as ciências e que é filosófica, que é a lógica. Ele precisa saber raciocinar, ele precisa... Se ele raciocina mal, é óbvio que a sua ciência será deficitária. Né? Então, uma psicologia sem filosofia é uma psicologia amputada das suas possibilidades hermenêuticas superiores. Né? Daí, assim, o fato de o laboratório do Wundt ter sido chamado de experimental diz muito dessa psicologia que nasce no século XIX. Vamos experimentar. Ora, a ciência é mais do que o experimento. Né? A experiência é um elemento das ciências. O próprio Aristóteles diz isso. Mas só a experiência não basta. Eu tive uma tia que dirigiu mal o carro durante 50 anos. Tinha uma experiência danada, não aprendeu porra nenhuma. Né? Batia, atropelou gente. Né? Tinha muita experiência e pouca ciência. E não era boa. Então, assim, nós estamos falando aqui com a Echevarria de algo elevado. Pois bem, a ciência de hoje é evolucionista. Por isso a epistemologia também o é, né? No sentido de rastrear a evolução da construção do conhecimento. Tá? Então, assim, ele vai citando os autores. Piaget é um deles. Né? De Freud sobra quase nada. Quase nada. De Frankl
fica a crítica a que a busca do sentido da vida, uma psicologia não pode se resumir à busca do sentido da vida. Ela é mais do que isso. Ela é mais do que isso. A pessoa pode buscar o sentido da vida deslocadamente, fora da reta ordem da razão, fora da lei, desamando. Eu disse aqui que o amor é a lei do ser. Né? Ora, esse é quando Dante lá, eu sou insuspeito para citar Dante, porque, embora ele seja um poeta magnífico, né, os pressupostos filosóficos dele são problemáticos. Né? Dante, inclusive, segundo autores pesquisadores muito sérios, ele teve contato com espirituais franciscanos do século XIII, que eram caudatários dos cátaros e dos albigenses, para os quais o infanticídio era uma coisa maravilhosa. Mas isso não é o caso. O fato é que Dante era um cristão, a Divina Comédia é uma obra-prima literária, e lá no último canto, na última estrofe, né, ele está contemplando, digamos assim, a máquina do mundo. Está olhando a criação. Né? É o conhecimento que Santo Tomás de Aquino chama de pervisio. A contemplação não é por via discursiva. O amor não é discurso. Posso discorrer sobre o amor, mas ele, enquanto realidade na minha alma, ele é uma clara visão benevolente das coisas. A própria misericórdia, que é ter a miséria alheia no nosso coração, é uma visão, não é um mero discurso. Né? Discurso muita gente tem, e discurso às vezes bonitinho. Né? E do Freud, o Echevarria, ele menciona aqui, entre outras coisas, né? O Rudolf Allers, né? Tem agora no Facebook, os interessados busquem, aí tem um grupo, que é um grupo fechado para interessados, que é sobre o Rudolf Allers. Né? Tá sendo muita coisa... Grande autor também. O cara está buscando coisas boas, que é uma bibliografia a qual os estudantes de psicologia das faculdades mainstream, né, não têm acesso. Né? Eles estão no Uga no WhatsApp. Né? Psicologia, universidade de hoje, às vezes é Uga no WhatsApp. É onomatopaica. Né? Mas diz lá o Allers, né, o seguinte, né, do seu famoso estudo crítico da psicanálise do Freud. Ele elenca algumas coisas que são decisivas. Né? São 6 axiomas de Freud que ele põe por terra, mas eu vou só citar os axiomas. Primeiro, todos os processos mentais se desenvolvem de acordo com o padrão do mecanismo de reflexo. Ele põe isso por terra. Todos os processos mentais são de natureza energética. Todos os processos mentais são estritamente determinados pela lei da causalidade. E ele mostra que Freud não sabia nem direito o que era causa. O conceito de causa é muito mais complexo do que se pode supor à primeira vista. Né? Todo fenômeno mental deriva, em última análise, de um instinto. Os instintos são o material primário dos estudos mentais. Né? Põe por terra. Quinto axioma: o princípio da evolução aplica-se ao desenvolvimento do espírito humano na história. Está aí. Freud. Né? Evolucionista. E o sexto: a cadeia de associações livres reconduz-nos à causa real dos fenômenos mentais. Ora, o pior de tudo é que se trata de uma tentativa de analisar a alma humana a partir de postulados que não são, como diz o Allers, nem ciência estrito sensu e muito menos filosofia. Então, assim, se eu fosse diretor, se algum milionário me bancasse e eu fizesse uma faculdade, né, ia ter uma ordem de disciplinas na faculdade, mas no caso da psicologia, por exemplo, ia ter uma cadeira que era a história da psicologia, desde os pré-socráticos até hoje. Né? Ia ter uma cadeira de lógica. O psicólogo tem que ser um bom lógico, tem que ter capacidade dedutiva, né? Tem que ser uma pessoa capaz de entender os sintomas como signos, né? Como signos de estados mentais bons ou ruins. Né? Agora, se para esses psicólogos o bem e o mal são
eles não são algo na realidade, mas apenas na mente do homem, mesmo assim de uma maneira muito confusa, né? Isso torna-se algo terrível. Aqui o Echevarria diz, né, que o condutismo, né, como John Skinner e John Watson, por exemplo, chegou a eliminar da alma, né, e da mente, né, um monte de processos que lhes são inerentes. Né? Apesar das diferenças teóricas e técnicas entre os autores, Skinner e Watson, há um ponto que os une e que tem a ver com o nosso tema: o rechaço total da terminologia e conceitualização mentalista, ou seja, a análise da mente na psicologia, uma psicologia para a qual o intelecto, a mente, não joga papel decisivo. Não só a alma é rechaçada como um conceito apto para descrever ou explicar a conduta, senão também conceitos como imagem, recordação, pensamento, personalidade, inconsciente, instinto, emoção, etc. Assim o expressa Watson. Todos esses termos não seriam senão ressaibos de um pensamento mágico, pré-científico. Quer dizer, das filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Meus caros, isso aqui não é outra coisa senão a repetição dos preconceitos de Nietzsche contra Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Eu espero, sinceramente, a pandemia, vou dar esse nome, eu vou dar o pressuposto que haja uma pandemia para não haver problema. Mas, assim, o uso ideológico desta doença, né, vou me expressar assim, ele atrasou a vida de muita gente, inclusive a minha. Então, assim, o terceiro livro desta coleção, que é a coleção Combate, que já tem o livro de Aristóteles a Freud, que é do professor Echevarria, um breve ensaio. Recomendo, maravilhoso. Então, procurem lá essas obras, edições CI. Vão no Google e procurem, porque eu sou ruim de marketing mesmo, graças a Deus. Tá? O segundo livro e eu digo isso porque realmente eu me concentro em pensar no ser, né? Qual é a distinção entre essência e ser nos entes, em cuja forma, numa composição de matéria, ou eu vou pensar em fazer campanha publicitária. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O segundo foi Estuderice, Filosofia Moderna e Filosofia Tomista, e o terceiro está atrasado por conta desse uso ideológico desta doença, que atrasou tudo, será a minha pancada no Nietzsche. E eu não quero... no hospício. Ele está basicamente, não vai ser um livro grosso como a Cosmogonia da Desordem, mas assim, vai ser fininho como este do Echevarria aqui que eu editei, mas eu não quero botar... o mais importante é o que vai ficar para a geração futura, se alguém... vai ser de proveito para alguém no futuro. Então, não quero apressar... as pessoas, graças a Deus, estão tendo a compreensão, mas vai sair essa pancada. E há um capítulo que se intitula Santo Tomás contra Nietzsche. Né? E vai ser, realmente não vai sobrar pedra sobre pedra. Né? Isso é como se fosse um campeonato de vale-tudo dos antigos, em que não havia categorias de peso, né? Em que você vai ter um peso pesado que domina todas as artes marciais contra um recém-saído da academia. Um recém-saído da academia achando que é o próprio Bruce Lee. Né? E realmente não dá. Então, assim, você vê, o condutismo, ele conseguiu também transformar a psicologia em algo que é uma quimera. Ele transformou o homem que digamos assim, descrito por essas teorias, é um homem que não existe. É um homem que não... Ou então, é um homem só em uma parcela ínfima daquilo que ele é, e mesmo assim, uma parcela doente. Ora, se as coisas são o que são em relação ao seu grau máximo, isto significa que eu não posso tomar o doente como padrão da saúde. Tá? Eu não posso
né? Eu não posso dizer que o sujeito que não tem uma perna é o padrão para eu analisar os corredores de 100 metros rasos nas Olimpíadas, né? Eu gosto da caricatura porque ela explode com tudo, né? Ela deixa isso é evidente. A caricatura com uso pedagógico, e muitas, aqui o Echevarria vai longe, ele mostra que muitas psicologias que aí vão se criando sublinhas dentro dessas linhas gerais e muitas reproduzem o chamado vitalismo irracionalista de Nietzsche. Na vida o que importa é viver. E viver de maneira autêntica seria dando vazão a todo e qualquer apetite. Então, se o sujeito diz não a um apetite, ele estaria sendo inautêntico, né? Ora, uma psicologia que diz isso, ela se esquece, ela não sabe nem o que é a vontade humana. A vontade como um apetite intelectivo que é capaz de se contrapor ao apetite sensitivo quando convém e exercer sobre ele um império. Um império, né? Os atos da vontade são vários, tanto relacionados aos fins da ação humana, como relacionados aos meios. Isso já está descrito por Santo Tomás, e essas psicologias passam ao largo disso tudo. Por exemplo, consentir. Consentir é um ato da vontade livre, né? Um ato ou seja, dar anuência consciente a algo. Isso é um ato da vontade. A gente consente. Por isso que em teologia moral se diz que não há pecado quando não há o consentimento da vontade. O sujeito pode ser submetido a uma... O apetite falou muito alto, as más inclinações, né, o desgovernaram, mas ele não fez. Ele resistiu, porque a vontade imperou sobre esses apetites. Ora, quantas vezes... Vamos abstrair o conceito de pecado por um segundo para dizer, vamos supor que haja aqui um grupo de ateus interessados na obra de Santo Tomás. Eu poderia dizer-lhes o seguinte, meus caros, não é preciso nem acreditar em Deus para entender que há situações humanas em que, muitas vezes, a intervenção da vontade é no sentido de poupar o homem de fazer mal a si mesmo se desse vazão aos seus apetites, de fazer mal a outrem se desse vazão aos seus apetites. Então, a vontade, ela é uma realidade em nós. Ela pode ser enfraquecida pelos vícios, que são hábitos operativos, ou seja, hábitos pelos quais uma pessoa age de maneira contrária à sua natureza. E qual é a sua natureza? Intelectivo-volitiva. Nós não somos quadrúpedes, né? Malgrado as antas e os lulas da vida, né? Nós não somos quadrúpedes. Nós somos uma natureza. Então, quando nós agimos contrariamente, em sentido contrário à nossa natureza intelectivo-volitiva, nós estamos no estado de desordem. No estado de desordem. Aquilo que Santo Tomás chama, e o Echevarria resgata, é o conceito de dores da alma, né? de agritudo animalis. Né? Estamos no estado dolente, né? No estado de doença. E, por isso, eu repito o que eu disse no início da primeira parte dessa live, em primeiro e segundo tempo. Né? O amor é o núcleo da sanidade e o horizonte da liberdade. Né? Só no amor nós somos livres. E esse amor aqui, ele é o amor intelectivo, volitivo, que abarca os outros, porém suplanta-os. Né? Abarca-os suplantando. E não é o modo de soma, né? Não é uma adição matemática. Do mesmo jeito que a felicidade não é uma soma de prazeres, né? Não é uma soma de momentos gozosos. Né? O sujeito pode ter muitos prazeres, até sexuais, e ser sumamente infeliz. Assim também, né? O homem não é um conjunto de potências. A alma é mais do que as suas potências consideradas separadamente. Né? Há uma questão no livro que eu editei no Brasil, uma obra, Questões Disputadas sobre a Alma, que é realmente um livro muito denso. Eu e o professor Luiz Astorga
pusemos lá 467 notas explicativas, se não me falha a memória. Mas há uma das questões em que Santo Tomás demonstra, né? Ele se pergunta, a alma humana é suas potências? Né? Não. O agregado de potências da alma humana, né? Ela é um sistema. A alma humana, ela é essa forma substancial, sistêmica, e não é ao modo de adição. Ah, não. Como se eu estivesse fazendo um muro e botando um tijolinho, uma potência em cima da outra. Né? Por quê? Quando o homem age, é ele inteiro que age. Né? Toda essa estrutura ontológica está implicada na sua ação. Quer boa, quer má. Quer predisponente à felicidade e à alegria, quer conducente à infelicidade e à tristeza. E, às vezes, alguém poderia pensar essa altura, né? Isso tudo é muito abstrato, né? Mas é abstrato para ir ao concreto. Né? Quando vai ao concreto é de uma simplicidade, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção, uma paixão da alma. Quais são os remédios para a tristeza? Segundo Santo Tomás, um deles, olha que simplicidade, é chorar. Chore, meu filho. Verter lágrimas, né? Ou seja, somatizar a tristeza pelo choro é uma das maneiras de mitigá-la. Às vezes a pessoa fica muito tempo sem chorar, ela como que engessa a sua alma. Porque não devemos chorar de tristeza e também de alegria, contemplando coisas maravilhosas. Né? Agora, numa sociedade em que não se chora por ternura, a ternura está fora de moda. Né? A ternura, que é esse amor benevolente, adocicado, né? Adocicado, está fora de moda. Então, o homem terno, ele se emociona, né? Ele contempla as coisas. Santo Tomás, na Suma, diz que contemplar é ver com assombro. Olha que frase. Né? Contemplar é uma visão seguida de assombro. E se nós lembrarmos que contemplatio é o termo latino para traduzir theorem, teoria, olha que maravilha. Né? O cume da teoria para um psicólogo é contemplar numa visão totalizante o estado mental do paciente. Né? Agora, diferentemente de psicologias para as quais, inclusive, o psicólogo não tem envolvimento, é como se o paciente fosse uma não pessoa que ele vai tratar. Né? Ou seja, vou pegar o meu amor natural pelo próximo, né? Que o amor natural de uma pessoa por si mesma é a base dos amores. Ora, o amor ao próximo, se gostar de gente, né, é um signo da saúde mental. Então, um psicólogo que não gosta de gente vai ser carvoeiro, vai jogar no Flamengo, vai fazer qualquer coisa. Sacanear o Flamengo. O psicólogo tem que gostar de gente e tem que entender o sofrimento alheio de uma maneira benévola, entranhar-se nas causas daquele sofrer com o intuito de fazer com que a pessoa saia daquele estado. É óbvio que, às vezes, é necessária a recorrência a medicamentos. Né? Agora, muitas vezes, é possível tratar uma alma, é o que diz o Echevarria, nisso eu estou 100% de acordo, plantando nela as virtudes cardeais, fazendo com que ela encontre uma bússola interna a partir da prudência, que é esta reta razão no agir, né? Ou seja, a prudência hoje que é identificada com a cautela interesseira, né? Ela é muito mais do que cautela. Né? Se alguém entra na sua casa para estuprar um filho seu, o prudente é agir rápido, é reagir rápido. Cautela, segundo Santo Tomás de Aquino, é só uma das partes integrantes da prudência. Olha como é que nós estamos numa psicologia profunda, não no sentido moderno, né? Mas no sentido real do termo. Eu separei aqui uma coisa que foi a anotação para o curso, até a aula que eu dei em São Paulo. Né? A prudência, que é a reta razão no agir, ela tem
partes integrais ou integrantes, que são aqueles pilares, aquelas notas distintivas delas, partes subjetivas, que são as espécies delas, eu vou enumerá-las aqui, né? Partes potenciais, que são virtudes auxiliares, ou seja, elas auxiliam. É um edifício, a prudência é uma catedral gótica. Tá? E aí ele enumera aqui. Olha que maravilha. As partes, hoje em dia, a pessoa acha que o prudente é o cauteloso. Ah, fica em casa. Agora, para quem tem que ganhar o pão, tem gente que, se não for para a rua, não sobrevive. É imprudente ficar em casa. Cautela exagerada e fora da ordem é imprudência. Leva a três coisas que são filhas da imprudência: a falta de deliberação, a inconstância, que são coisas, são filhotezinhos da imprudência, né? E uma insegurança existencial. Né? Então, assim, olha as partes integrais da prudência. Só para quem nunca entrou em contato com esse tipo de conteúdo, veja. Primeiro, boa memória. Para que eu seja prudente, para que a prudência é a reta razão no agir. Ora, eu preciso lembrar de situações análogas para poder agir de maneira proporcionada. Então, um homem de má memória, um desmemoriado, ou uma pessoa que, em geral, a má memória, hoje em dia é fácil diagnosticar uma pessoa com déficit de atenção. Muitas vezes o déficit de atenção, ele é filho, ele é fruto de um olhar para a realidade não amoroso, distraído. O amor está sempre atento. Quem ama, exercita a memória. Eu me lembro muito melhor e mais perfeitamente das coisas que eu amo do que daquelas às quais eu sou indiferente. Então, assim, a boa memória é a primeira parte integrante da prudência. A segunda parte, inteligência. E aqui, inteligência não é o raciocinar, é a inteligência dos princípios. Né? Ou seja, A é A e não é B. É o princípio da não contradição, do qual decorre o princípio da identidade. A pessoa identifica-se consigo mesmo e não com a outra. Identidade não é igualdade, nem semelhança. Então, é a inteligência dos princípios. Sem essa inteligência dos princípios, os princípios da razão prática, por exemplo, tem um ponto que é a sindérese, que é o hábito inato dos primeiros princípios da razão prática. Ora, eu defender a minha vida é reflexivo, é um ato da sindérese. Então, boa memória, inteligência, terceira parte integrante da prudência, docilidade. E aqui, docilidade é a verdade, não é docilidade a qualquer imbecil que manda fazer qualquer coisa. Docilidade é a verdade. Quem não é dócil à verdade vai ser imprudente. Sagacidade, quarto pilar da prudência, quarta parte integrante. A sagacidade não é astúcia. O sagaz é aquele que tem o faro da verdade pelo hábito adquirido. A prudência ela tem que criar calos na alma. Então, o homem sagaz, ele tem um reto discernimento das coisas excepcionais e age rápido da melhor maneira possível diante de uma circunstância qualquer. Razão, raciocinar bem, a quinta parte integrante da prudência. Providência, vamos providenciar as coisas. Eu estou olhando a realidade, estou vendo que este mês eu preciso providenciar certas coisas para pagar as contas, para botar comida na mesa. Circunspecção, sétimo pilar, que é esse freio da sensibilidade. Eu vou parar para respirar. É uma hora que eu preciso parar para respirar, para analisar a situação, mesmo que rapidamente. E, por fim, a cautela, né? que hoje é confundida com a prudência. Só um pedacinho, é 1/8 das partes integrais da prudência. As outras eu só vou citar, porque daqui a pouco a gente estopora a outra hora de conversa. Né? As partes subjetivas, são as espécies. Santo Tomás enumera 5. A social, a pessoal, a governativa, aqueles que têm o governo, precisam ser prudentes, a política, no caso aqui dos cidadãos, como eu vou me colocar perante as leis, por exemplo, não devo obedecer a leis iníquas, né? E a familiar, a prudência familiar. As partes potenciais da prudência, bom conselho.
em grego, eubulia, né? É próprio do prudente aconselhar-se, antes de tudo, a si mesmo, né? Depois aconselhar ao outro. Sínesis, sensatez. Uma pessoa insensata, né? O sujeito vê que uma superfície está muito quente e vai sentar a bunda lá achando que vai esfriar a bunda. Não vai, né? Vai ficar com o rabiosque pegando fogo, né? Outra parte potencial da prudência, juízo equitativo, de nome. Né? Eu preciso ser equânime. Por aí se vê, né, como é algo complexo. Né? E aí os vícios opostos, só para fechar o quadro. Ele enumera dois evidentemente opostos. O primeiro é a imprudência, evidentemente, e o segundo é a negligência. A negligência é um dos vícios opostos evidentemente opostos à prudência. Agora, há outros que são insidiosamente opostos, que eles se parecem com a prudência, mas não são mais perigosos. Né? A astúcia, que parece com a sagacidade, né? O astuto ele busca meios simulados para alcançar os bens da sua ação. Né? O dolo, que é a intenção de enganar, a fraude, que é o engano consumado. Entre o dolo e a fraude, a diferença é que um é antes de conseguir a fraude e o outro é a consecução. Pronto. Doutor, fique à vontade. Eu tinha parado quando disse que ia fazer uma leitura de um trecho do livro Correntes de Psicologia Contemporânea, do professor Martim Tchavarria. Não me ouve? Eu não te ouço. E as pessoas? Eu ouço bem. Pessoal, vocês escutam, professor? Tire o microfone. Vou fazer de novo, então. Fala alguma coisa. Olha, estão ouvindo. Não escuto. Ó, estão escutando ouvindo. Você botou o microfone. Voltou. Escuta agora. Voltou, graças a Deus. É golpe. Como o senhor disse, é o demônio. É o demônio. Eu dizer o seguinte, vou ler um trechinho aqui, é a página 659 do livro Correntes de Psicologia Contemporânea, tá? Do professor Martim Tchavarria, em que ele diz o seguinte: não podemos deixar de mencionar o fortíssimo impacto do evolucionismo na psicologia contemporânea desde o final do século XIX. As teses evolucionistas, em suas distintas versões, davam a entender Isto teve sua influência, seja na criação de uma seção especial dentro da psicologia comparada, seja na psicologia em seu conjunto. O mesmo Darwin, publica em 1873 o livro A Expressão das Emoções nos Animais e no Homem, seguido depois por muitos outros. A novidade não consiste, em todo caso, em estudar a psicologia animal e compará-la nas distintas espécies com o homem, algo que, de algum modo, se fazia desde a antiguidade, e não é discordante da concepção aristotélica de alma, mas sim fazê-lo numa perspectiva evolucionista, quer dizer, considerando que a semelhança psicológica entre as espécies animais, incluindo o homem, derivaria de um parentesco genético. Como dizíamos, isto teve impacto em toda a psicologia, de tal maneira que estudar a psicologia e a fisiologia humana se poderia, ao estudar-se a psicologia e a fisiologia humanas, se poderia encontrar nelas rastros das etapas evolucionistas, evoluídas da psique, sendo estas inclusive as mais essenciais.
nesta linha evolucionista se moveram muitas, se não a maioria das psicologias do século XX. E isso muitos não sabem. É o que eu digo lá no início desse primeiro módulo do curso Tomás de Aquino, Psicólogo Medieval para Todos os Tempos. Que a psicologia que se inaugura no Laboratório Experimental de Leipzig com Wundt, ela é caudatária, ela é filha das ideias de um século antes que foram difundidas pelos autores da chamada Ilustração, os iluministas, que levaram a cabo um mega empreendimento editorial chamado Enciclopédia, né? A Enciclopédia. Então, foi nessa hora que se tentou olhar para a natureza, desvinculando-a de qualquer visão metafísica da realidade. E isto terá consequências dramáticas para a psicologia. E as pessoas começam a estudar, às vezes, Freud e não têm a menor ideia de que Freud, ele, em várias hipóteses da sua psicanálise, ele é completamente dependente do evolucionismo que tinha sido abraçado por Nietzsche. Né? Nietzsche é um autor que, ora, critica o evolucionismo, ora o aceita como uma etapa que culminará no super-homem. Né? Ele, que era super louco, né? Concebeu essa ideia, e a evolução culminaria no super-homem que transvaloraria todos os valores. E eu digo aqui, há uma carta de Freud para o doutor Viereck, né? Na qual, isso é no final do século, início do século XX, ele diz que Nietzsche foi um dos primeiros psicanalistas. Isso é Freud. Né? É surpreendente até que ponto sua intuição antecipou as nossas descobertas. Né? Só que tratava-se de autores caudatários de uma visão materialista, ou seja, só a matéria e a alma se resumem a processos neurológicos, materiais, não há uma transcendência da matéria. Eram autores caudatários dessa evolução e de um positivismo. Hoje todo mundo enche a boca para se dizer cientista. O jeito de ter um diploma, um biólogo, um físico, ele pode vir a ser um cientista, mas assim, a ciência é o hábito mental da verdade. Não basta ter um jaleco e nem fazer experimentos fumegantes num laboratório para que uma pessoa seja considerada cientista. Ela precisa aurir do arcabouço da tradição científica na sua área e ser capaz de ir além, a partir de critérios hermenêuticos que pedem a filosofia. Eles exigem a filosofia. Então, o psicólogo para o qual a filosofia não tem a menor importância, né, ele é candidato a reduzir o homem a um animalzinho refém, escravo dos seus apetites. E continua aqui o Echevarria. Os autores condutistas são geralmente evolucionistas. Né? Aí ele vai citando, né? Até Piaget. Até Piaget. Né? De fato, a epistemologia genética, né, de Piaget não é outra coisa que uma psicologia mais ou menos malograda, um intento de desenvolver uma teoria do conhecimento de modo científico e não meramente filosófico, como se a ciência e a filosofia fossem coisas não comunicáveis entre si. Né? Ora, todo e qualquer cientista de qualquer área, seja o físico quântico lá do experimento do bóson de Higgs, seja o biólogo da principal universidade do mundo, todo e qualquer cientista, além de ter conhecimentos efetivos na sua área, ele, para progredir nela, ele tem que se valer de uma ciência que é a ama de leite de todas as ciências e que é filosófica, que é a lógica. Ele precisa saber raciocinar, ele precisa... Se ele raciocina mal, é óbvio que a sua ciência será deficitária. Né? Então, uma psicologia sem filosofia é uma psicologia amputada das suas possibilidades hermenêuticas superiores. Né? Daí, assim,
o fato de o laboratório do Wundt ter sido chamado de experimental diz muito dessa psicologia que nasce no século XIX. Vamos experimentar. Ora, a ciência é mais do que o experimento, né? A experiência é um elemento das ciências. O próprio Aristóteles diz isso. Mas só a experiência não basta. Eu tive uma tia que dirigiu mal carro durante 50 anos. Tinha uma experiência danada, não aprendeu porra nenhuma, né? Batia, atropelou gente, né? Tinha muita experiência e pouca ciência, né? E não era boa. Então, assim, nós estamos falando aqui com a Echevarria de algo elevado. Pois bem, a ciência de hoje é evolucionista. Por isso a epistemologia também o é, né? No sentido de rastrear a evolução da construção do conhecimento. Tá? Então, assim, ele vai citando os autores. Piaget é um deles. Né? De Freud sobra quase nada. Quase nada. De Frankl fica a crítica a busca do sentido da vida, uma psicologia não pode se resumir à busca do sentido da vida. Ela é mais do que isso. Ela é mais do que isso. A pessoa pode buscar o sentido da vida deslocadamente, fora da reta ordem da razão, fora da lei, desamando. Eu disse aqui que o amor é a lei do ser. Né? Ora, esse é quando Dante lá, eu sou insuspeito para citar Dante, porque, embora ele seja um poeta magnífico, né, os pressupostos filosóficos dele são problemáticos. Né? Dante, inclusive, segundo autores pesquisadores muito sérios, ele teve contato com espirituais franciscanos do século XIII, que eram caudatários dos cátaros e dos albigenses, para os quais o infanticídio era uma coisa maravilhosa. Mas isso não é o caso. O fato é que Dante era um cristão, a Divina Comédia é uma obra-prima literária, e lá no último canto, na última estrofe, né, ele está contemplando, digamos assim, a máquina do mundo. Está olhando a criação. É o conhecimento que Santo Tomás de Aquino chama de pervisio. A contemplação não é por via discursiva. O amor não é discurso. Posso discorrer sobre o amor, mas ele, enquanto realidade na minha alma, ele é uma clara visão benevolente das coisas. A própria misericórdia, que é ter a miséria alheia no nosso coração, é uma visão, não é um mero discurso. Né? Discurso muita gente tem. E discurso, às vezes, bonitinho. Né? E do Freud, o Echevarria, ele menciona aqui, entre outras coisas, né? O Rudolf Allers, né? Tem agora no Facebook, os interessados busquem, aí tem um grupo, que é um grupo fechado para interessados, que é sobre o Rudolf Allers. Né? Tá sendo muita coisa... Grande autor também. O cara está buscando coisas boas, que é uma bibliografia a qual os estudantes de psicologia das faculdades mainstream, né, não têm acesso. Né? Eles estão no Uga no WhatsApp. Né? Psicologia Universidade de hoje, às vezes, é Uga no WhatsApp. É onomatopaica. Né? Mas diz o Allers, né, o seguinte, né, do seu famoso estudo crítico da psicanálise do Freud. Ele elenca algumas coisas que são decisivas. Né? São 6 axiomas de Freud que ele põe por terra, mas eu vou só citar os axiomas. Primeiro, todos os processos mentais se desenvolvem de acordo com o padrão do mecanismo de reflexo. Ele põe isso por terra. Todos os processos mentais são de natureza energética. Todos os processos mentais são estritamente determinados pela lei da causalidade. E ele mostra que Freud não sabia nem direito o que era causa. O conceito de causa é muito mais complexo do que se pode supor à primeira vista. Né? Todo fenômeno mental deriva, em última análise, de um instinto. Os instintos são o material primário dos estudos mentais. Né? Põe por terra. Quinto axioma: o princípio da evolução aplica-se ao desenvolvimento do espírito humano na história. Está aí. Freud. Né? Evolucionista. E o sexto: a cadeia de associações livres
reconduz-nos à causa real dos fenômenos mentais. Ora, o pior de tudo é que se trata de uma tentativa de analisar a alma humana a partir de postulados que não são, como diz o Wallace, nem ciência estrito sensu e muito menos filosofia. Então, assim, se eu fosse diretor, se algum milionário me bancasse e eu fizesse uma faculdade, né, ia ter uma ordem de disciplinas na faculdade, mas no caso da psicologia, por exemplo, ia ter uma cadeira que era a história da psicologia, desde os pré-socráticos até hoje. Né? Ia ter uma cadeira de lógica. O psicólogo tem que ser um bom lógico, tem que ter capacidade dedutiva, né? Tem que ser uma pessoa capaz de entender os sintomas como signos, né? Como signos de estados mentais bons ou ruins. Né? Agora, se para esses psicólogos o bem e o mal eles não são algo na realidade, mas apenas na mente do homem, mesmo assim de uma maneira muito confusa, né? Isso torna-se algo terrível. Aqui o Echevarria diz, né, que o condutismo, né, como John Skinner e John Watson, por exemplo, chegou a eliminar da alma, né, e da mente, né, um monte de processos que lhes são inerentes. Né? Apesar das diferenças teóricas e técnicas entre os autores, Skinner e Watson, há um ponto que os une e que tem a ver com o nosso tema: o rechaço total da terminologia e conceitualização mentalista, ou seja, a análise da mente na psicologia, uma psicologia para a qual o intelecto, a mente, não joga papel decisivo. Não só a alma é rechaçada como um conceito apto para descrever ou explicar a conduta, senão também conceitos como imagem, recordação, pensamento, personalidade, inconsciente, instinto, emoção, etc. Assim o expressa Watson. Todos esses termos não seriam senão ressaibos de um pensamento mágico, pré-científico. Quer dizer, das filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Meus caros, isso aqui não é outra coisa senão a repetição dos preconceitos de Nietzsche contra Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Eu espero, sinceramente, a pandemia, vou dar esse nome, vou dar o pressuposto que haja uma pandemia para não haver problema, mas assim, o uso ideológico desta doença, né, vou me expressar assim, ele atrasou a vida de muita gente, inclusive a minha. Então, assim, o terceiro livro desta coleção, que é a coleção Combate, que já tem o livro de Aristóteles a Freud, que é do professor Echevarria, um breve ensaio. Recomendo, maravilhoso. Então, procurem lá essas obras, edições CI. Vão no Google e procurem, porque eu sou ruim de marketing mesmo, graças a Deus. Tá? O segundo livro e eu digo isso porque realmente eu me concentro em pensar no ser, né? Qual é a distinção entre essência e ser nos entes em cuja forma, numa composição de matéria, ou eu vou pensar em fazer campanha publicitária. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O segundo foi Estuderice, Filosofia Moderna e Filosofia Tomista, e o terceiro está atrasado por conta desse uso ideológico desta doença, que atrasou tudo, será a minha pancada no Nietzsche. E eu não quero... no hospício. Ele está basicamente, não vai ser um livro grosso como a Cosmogonia da Desordem, mas assim, vai ser fininho como este do Echevarria aqui que eu editei, mas eu não quero botar, o mais importante é o que vai ficar para a geração futura, se alguém, vai ser de proveito para alguém no futuro. Então não quero apressar, as pessoas, graças a Deus, estão tendo a compreensão, mas vai sair essa pancada. E há um capítulo que se intitula Santo Tomás contra Nietzsche. Né?
E vai ser, realmente não vai sobrar pedra sobre pedra. Né? Isso é como se fosse um campeonato de vale-tudo dos antigos, em que não havia categorias de peso, né? Em que você vai ter um peso pesado que domina todas as artes marciais contra um recém-saído da academia. Um recém-saído da academia achando que é o próprio Bruce Lee. Né? E realmente não dá. Então, assim, você vê, o condutismo, ele conseguiu também transformar a psicologia em algo que é uma quimera. Ele transformou o homem que é, digamos assim, descrito por essas teorias, é um homem que não existe. É um homem que não. Ou então é o homem só em uma parcela ínfima daquilo que ele é, e mesmo assim uma parcela doente. Ora, se as coisas são o que são em relação ao seu grau máximo, isto significa que eu não posso tomar o doente como padrão da saúde. Tá? Eu não posso dizer que o sujeito que não tem uma perna é o padrão para eu analisar os corredores de 100 metros rasos nas Olimpíadas. Né? Eu gosto da caricatura porque ela explode com tudo. Ela deixa ser evidente. A caricatura com uso pedagógico. E muitas, aqui o Echevarria vai longe, ele mostra que muitas psicologias que aí vão se criando sublinhas dentro dessas linhas gerais e muitas reproduzem o chamado vitalismo irracionalista de Nietzsche. Na vida, o que importa é viver. E viver de maneira autêntica seria dando vazão a todo e qualquer apetite. Então, se o sujeito diz não a um apetite, ele estaria sendo inautêntico. Né? Ora, uma psicologia que diz isso, ela se esquece, ela não sabe nem o que é a vontade humana. A vontade como um apetite intelectivo que é capaz de se contrapor ao apetite sensitivo quando convém e exercer sobre ele um império. Um império. Né? Os atos da vontade são vários, tanto relacionados aos fins da ação humana, como relacionados aos meios. Isso já está descrito por Santo Tomás, e essas psicologias passam ao largo disso tudo. Por exemplo, consentir. Consentir é um ato da vontade livre. Né? Um ato ou seja, dar anuência consciente a algo. Isso é um ato da vontade. A gente consente. Por isso que em teologia moral se diz que não há pecado quando não há o consentimento da vontade. O sujeito pode ser submetido a uma... O apetite falou muito alto, as más inclinações, né, o desgovernaram, mas ele não fez. Ele resistiu, porque a vontade imperou sobre esses apetites. Ora, quantas vezes... Vamos abstrair o conceito de pecado por um segundo para dizer, vamos supor que haja aqui um grupo de ateus interessados na obra de Santo Tomás. Eu poderia dizer-lhes o seguinte, meus caros, não é preciso nem acreditar em Deus para entender que há situações humanas em que, muitas vezes, a intervenção da vontade é no sentido de poupar o homem de fazer mal a si mesmo se desse vazão aos seus apetites, de fazer mal a outrem se desse vazão aos seus apetites. Então, a vontade, ela é uma realidade em nós. Ela pode ser enfraquecida pelos vícios, que são hábitos operativos, ou seja, hábitos pelos quais uma pessoa age de maneira contrária à sua natureza. E qual é a sua natureza? Intelectivo-volitiva. Nós não somos quadrúpedes, né? Malgrado as antas e os lulas da vida. Né? Nós não somos quadrúpedes. Nós somos uma natureza. Então, quando nós agimos contrariamente, em sentido contrário à nossa natureza intelectivo-volitiva, nós estamos no estado de desordem. No estado de desordem. Aquilo que Santo Tomás chama, e o Echevarria resgata, é o conceito de dores da alma, né? de agritudo animalis. Né? Estamos no estado dolente, né? No estado de doença. E por isso eu repito o que eu disse no início da primeira parte dessa live, em primeiro e segundo tempo. Né? O amor é o núcleo
da sanidade e o horizonte da liberdade. Né? Só no amor nós somos livres. E esse amor aqui, ele é o amor intelectivo, volitivo, que abarca os outros, porém suplanta-os. Né? Abarca-os suplantando. E não é o modo de soma, né? Não é uma adição matemática. Do mesmo jeito que a felicidade não é uma soma de prazeres, né? Não é uma soma de momentos gozosos. Né? O sujeito pode ter muitos prazeres, até sexuais, e ser sumamente infeliz. Assim também, né? O homem não é um conjunto de potências. A alma é mais do que as duas potências consideradas separadamente. Né? Há uma questão no livro que eu editei no Brasil, uma obra, Questões Disputadas sobre a Alma, que é realmente um livro muito denso. Eu e o professor Luiz Astorga pusemos lá 467 notas explicativas, se não me falha a memória. Mas há uma das questões em que Santo Tomás demonstra, né? Ele se pergunta, a alma humana é suas potências? Né? Não. O agregado de potências da alma humana, né? Ela é um sistema. A alma humana, ela é essa forma substancial, sistêmica, e não é ao modo de adição. Ah, não. Como se eu estivesse fazendo um muro e botando um tijolinho, uma potência em cima da outra. Né? Por quê? Quando o homem age, é ele inteiro que age. Né? Toda essa estrutura ontológica está implicada na sua ação. Quer boa, quer má. Quer predisponente à felicidade e à alegria, quer conducente à infelicidade e à tristeza. E, às vezes, alguém poderia pensar essa altura, né? Isso tudo é muito abstrato, né? Mas é abstrato para ir ao concreto. Né? Quando vai ao concreto é de uma simplicidade, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção, é uma paixão da alma. Quais são os remédios para a tristeza? Segundo Santo Tomás, um deles, olha que simplicidade, é chorar. Chore, meu filho. Verter lágrimas. Né? Ou seja, somatizar a tristeza pelo choro é uma das maneiras de mitigá-la. Às vezes a pessoa fica muito tempo sem chorar, ela como que engessa a sua alma. Porque nós devemos chorar de tristeza e também de alegria, contemplando coisas maravilhosas. Né? Agora, numa sociedade em que não se chora por ternura, a ternura está fora de moda. Né? A ternura, que é esse amor benevolente, adocicado, né? Adocicado, está fora de moda. Então, o homem terno, ele se emociona, né? Ele contempla as coisas. Santo Tomás, na Suma, diz que contemplar é ver com assombro. Olha que frase. Né? Contemplar é uma visão seguida de assombro. E se nós lembrarmos que contemplatio é o termo latino para traduzir theorem, teoria, olha que maravilha. Né? O cume da teoria para um psicólogo é contemplar numa visão totalizante o estado mental do paciente. Né? Agora, diferentemente de psicologias para as quais, inclusive, o psicólogo não tem envolvimento, é como se o paciente fosse uma não pessoa que ele vai tratar. Né? Ou seja, vou pegar o meu amor natural pelo próximo, né? Que o amor natural de uma pessoa por si mesma é a base dos amores. Ora, o amor ao próximo, se gostar de gente, né, é um signo da saúde mental. Então, um psicólogo que não gosta de gente vai ser carvoeiro, vai jogar no Flamengo, vai fazer qualquer coisa. Sacanear o Flamengo. O psicólogo tem que gostar de gente e tem que entender o sofrimento alheio de uma maneira benévola, entranhar-se nas causas daquele sofrer com o intuito de fazer com que a pessoa saia daquele estado. É óbvio que, às vezes, é necessária a recorrência a medicamentos.
Né? Agora, muitas vezes é possível tratar uma alma, é o que diz o Echevarria, e nisto eu estou 100% de acordo, plantando nela as virtudes cardeais, fazendo com que ela encontre uma bússola interna a partir da prudência, que é esta reta razão no agir, né? Ou seja, a prudência hoje que é identificada com a cautela interesseira, né? Ela é muito mais do que cautela. Né? Se alguém entra na sua casa para estuprar um filho seu, o prudente é agir rápido, é reagir rápido. Cautela, segundo Santo Tomás de Aquino, é só uma das partes integrantes da prudência. Olha como é que nós estamos numa psicologia profunda, não no sentido moderno, né? Mas no sentido real do termo. Eu separei aqui uma coisa que foi a anotação para o curso, até a aula que eu dei em São Paulo. Né? A prudência, que é a reta razão no agir, ela tem partes integrais ou integrantes, que são aqueles pilares, aquelas notas distintivas delas, partes subjetivas, que são as espécies delas, eu vou enumerá-las aqui, né? Partes potenciais, que são virtudes auxiliares, ou seja, elas auxiliam. É um edifício, a prudência é uma catedral gótica. Tá? E aí ele enumera aqui. Olha que maravilha. As partes, hoje em dia, a pessoa acha que o prudente é o cauteloso. Ah, fica em casa. Agora, para quem tem que ganhar o pão, tem gente que se não for para a rua não sobrevive. É imprudente ficar em casa. Cautela exagerada e fora da ordem é imprudência. Leva a três coisas que são filhas da imprudência. A falta de deliberação, a inconstância, que são coisas, são filhotezinhos da imprudência, né? E uma insegurança existencial. Né? Então, assim, olha as partes integrais da prudência. Só para quem nunca entrou em contato com esse tipo de conteúdo, veja. Primeiro, boa memória. Para que eu seja prudente, para que a prudência é a reta razão no agir. Ora, eu preciso lembrar de situações análogas para poder agir de maneira proporcionada. Então, um homem de má memória, um desmemoriado, ou uma pessoa que, em geral, a má memória, hoje em dia é fácil diagnosticar uma pessoa com déficit de atenção. Muitas vezes o déficit de atenção, ele é filho, ele é fruto de um olhar para a realidade não amoroso, distraído. O amor está sempre atento. Quem ama, exercita a memória. Eu me lembro muito melhor e mais perfeitamente das coisas que eu amo do que daquelas às quais eu sou indiferente. Então, assim, a boa memória é a primeira parte integrante da prudência. A segunda parte, inteligência. E aqui, inteligência não é o raciocinar, é a inteligência dos princípios. Né? Ou seja, A é A e não é B. É o princípio da não contradição, do qual decorre o princípio da identidade. A pessoa identifica-se consigo mesmo e não com a outra. Identidade não é igualdade, nem semelhança. Então, é a inteligência dos princípios. Sem essa inteligência dos princípios, os princípios da razão prática, por exemplo, tem um ponto que é a sindérese, que é o hábito inato dos primeiros princípios da razão prática. Ora, eu defender a minha vida é reflexivo, é um ato da sindérese. Então, boa memória, inteligência, terceira parte integrante da prudência, docilidade. E aqui docilidade é a verdade, não é docilidade a qualquer imbecil que manda fazer qualquer coisa. Docilidade é a verdade. Quem não é dócil à verdade vai ser imprudente. Sagacidade, quarto pilar da prudência, quarta parte integrante. A sagacidade não é astúcia. O sagaz é aquele que tem o faro da verdade pelo hábito adquirido. A prudência ela tem que criar calos na alma. Então, o homem sagaz ele tem um reto discernimento das coisas excepcionais e age rápido da melhor maneira possível diante de uma circunstância qualquer. Razão, raciocinar bem, a quinta parte integrante da prudência. Providência, vamos providenciar as coisas. Eu estou olhando a realidade
estou vendo que este mês eu preciso providenciar certas coisas para pagar as contas, para botar comida na mesa. Circunspecção, sétimo pilar, que é esse freio da sensibilidade. Eu vou parar para respirar. É uma hora que eu preciso parar para respirar, para analisar a situação, mesmo que rapidamente. E, por fim, a cautela, né? que hoje é confundida com a prudência. Só um pedacinho, é 1/8 das partes integrais da prudência. As outras eu só vou citar, porque daqui a pouco a gente estopora a outra hora de conversa. Né? As partes subjetivas são as espécies. Santo Tomás enumera 5. A social, a pessoal, a governativa, aqueles que têm o governo, precisam ser prudentes, a política, no caso aqui dos cidadãos, como eu vou me colocar perante as leis, por exemplo, não devo obedecer a leis iníquas, né? E a familiar, a prudência familiar. As partes potenciais da prudência, bom conselho, em grego, eubulia, né? É próprio do prudente aconselhar-se, antes de tudo, a si mesmo, né? Depois aconselhar ao outro. Sínesis, sensatez. Uma pessoa insensata, né? O sujeito vê que uma superfície está muito quente e vai sentar a bunda lá achando que vai esfriar a bunda. Não vai, né? Vai ficar com o rabiosque pegando fogo, né? Outra parte potencial da prudência, juízo equitativo, gnome. Né? Eu preciso ser equânime. Por aí se vê, né, como é algo complexo. Né? E aí os vícios opostos, só para fechar o quadro, ele enumera 2 evidentemente opostos. O primeiro é a imprudência, evidentemente, e o segundo é a negligência. A negligência é um dos vícios opostos evidentemente opostos à prudência. Agora, há outros que são insidiosamente opostos, que eles se parecem com a prudência, mas não são mais perigosos. Né? A astúcia, que parece com a sagacidade, né? O astuto ele busca meios simulados para alcançar os bens da sua ação. Né? O dolo, que é a intenção de enganar, a fraude, que é o engano consumado. Entre o dolo e a fraude, a diferença é que um é antes de conseguir a fraude e o outro é a consecução da fraude. E a chamada prudência da carne, essa falsa prudência, né? Do sujeito interesseiro. Então, por aí se vê, às vezes o sujeito procura um terapeuta, como ele não tem esse arcabouço, muitas vezes vários problemas da sua vida provêm de atos imprudentes, mas se o psicólogo não tem esse arcabouço, que é bimilenar, Santo Tomás só o aperfeiçoou, ele vai aplicar lá os métodos da sua corrente, mas serão métodos que realmente analisam o que é o homem de uma forma meio desumana. É a mesma coisa que a navegação. Hoje em dia, navegar é muito mais fácil. O sujeito tem satélite, o navegante tem sonares que perscrutam o fundo do mar para ver se há arrecifes, ele tem que desviar. Antigamente, a navegação era muito humana, era olhar para o céu, usar de um astrolábio, né? Avaliar o vento. Então, assim também há de ser a psicologia, sem abrir mão da tecnologia, mas olhando humanamente para o homem, e não desumanamente. Né? Então, Santo Tomás, para fechar o que foi dito lá na sua primeira pergunta, ele traz para o mundo da psicologia de hoje, bens extraordinários. Assim, tratar a alma. Eu não conheço ninguém que, tendo procurado estudar Santo Tomás de Aquino com amor, que é uma pré-condição para o conhecimento efetivo, não tenha tido um desenvolvimento humano, pessoal, e às vezes até profissional. Então, o meu sonho, eu estou com 55 anos, né, eu tenho mais passado do que futuro, mas o meu sonho é ver
ainda ver pessoas aplicando os métodos da psicologia tomista e também em outras áreas, evidentemente. O direito é uma delas, né? Se essa porcaria passar, né, eu tenho o intuito de iniciar cursos de direito, de lei natural em Santo Tomás, já tem até parceiros aí para essas iniciativas, mas vamos ver. Mas eu não sei, estou falando demais, diga alguma coisa aí. Professor, pelo amor de Deus, o senhor eu costumo dizer que o senhor é maravilhosamente sanguíneo. Eu adoro ouvi-lo falar, e pelos comentários que eu estou vendo aqui, está todo mundo também se deliciando. Por mim, sincero, eu ficaria aqui conversando com o senhor e te ouvindo a noite toda, sem falsas prudências. Uma coisa que o senhor colocou, né, no meio dessa sua explanação foi a necessidade de ir aos fundamentos dos enunciados das correntes, né? Isso, inclusive, é uma das minhas pretensões no curso, né? Porque muita coisa não fica evidente a um primeiro olhar. E isso o professor Echevarria faz de uma maneira magistral, certo? Ele vai, por exemplo, essa relação do Freud com Nietzsche, inclusive eu acho interessante quando ele evidencia que o Nietzsche profetizou o Freud, lembra? Que ele diz, quando ele fala do médico filósofo que vai levar a cabo o ideal do super-homem, né? Então, tem muita coisa além do que está sendo dito quando a gente está estudando a psicologia. Sobretudo quando algumas vezes nós estudamos alguns autores que não necessariamente estão dizendo tudo aquilo que eles querem dizer, né? Por exemplo, esse confronto entre a obra de um autor e suas correspondências particulares, além de ir aos fundamentos filosóficos em si, né? E quando o senhor coloca toda essa localização do surgimento, não só da psicologia, mas das ciências humanas, ditas ciências humanas, dentro de um viés cientificista, materialista, positivista, muitas vezes esses pressupostos estão ocultos. E às vezes uma pessoa, mergulha naquilo ali sem vamos dizer, sem conseguir ter a visão daquilo, sem contemplar aquilo tudo, e fica um pouco perdida, né? Eu me lembro que na minha graduação, esse foi um exercício que, graças a Deus, eu tive a intuição de fazer. Porque quando eu comecei a perceber que a psicologia discordava, inclusive, a respeito de seu objeto, ou seja, como que uma ciência consegue chegar a ser dispersa a esse ponto, né? Ou seja, há aqueles que dizem que não há mente, há aqueles que dizem que tudo é mente, há aqueles que dizem que tudo é vamos dizer, um representante simbólico de movimentos corpóreos, ou seja, e aí eu comecei a ficar muito curioso com isso e buscar de onde saiu aquilo. E eu comecei a perceber que havia não só uma crise epistemológica dentro da psicologia, mas uma crise epistemológica dentro do quadro geral das ciências. Então, isso acho que é um movimento que o senhor faz muito bem, que o professor Echevarria faz muito bem, e que é fundamental. E quando nós vamos à filosofia, não é para simplesmente encontrar ali um tempero para a sua psicologia, mas encontrar os fundamentos para alguma psicologia sã. É porque as pessoas têm a noção de que a filosofia é o exercício compartilhado de debilidades mentais, né? Pessoas estão ebriamente exercitando as suas fraquezas intelectivas, né? Infelizmente chegamos a isso. Os cursos de psicologia também atuais, há exceções, há professores muito bons, mas assim, a grade curricular em geral no Brasil, então isso é evidente, né? Ela é pura ideologia. E aí você vê hoje, agora com esse uso ideológico político de uma doença, nós vemos, só para dar um exemplo bem tangível e atual, tanto a classe médica como a classe dos magistrados, né,
passando vergonhas, assinando embaixo de coisas. Existe um princípio que foi já estabelecido, que é assim, por Aristóteles, de maneira geral, mas depois, na Idade Média, por muitos autores, eles nos levaram à seguinte conclusão: não existe consenso científico súbito. A ciência progride. Todo consenso súbito é ideológico, não é científico. E hoje nós vemos juízes, magistrados e médicos passando atestado de estupidez, quando não de má-fé. Em muitos casos, houve um engenheiro que me disse uma vez uma coisa que eu nunca mais esqueci, um engenheiro eletricista com quem eu trabalhei durante 12 anos, no Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? E ele era um homem com a cabeça muito reta, e ele dizia: meu caro, quando você vir uma pessoa que tem por ofício determinada coisa fazer aquilo que ela tem por ofício de maneira exageradamente incompetente, tenha certeza de que é má fé. Que uma coisa é a pessoa não ter as competências requeridas para um ofício. Outra coisa é exercer esse ofício há muito tempo e demonstrar uma incompetência brutal. É óbvio que há alguma má fé. Hoje nós sabemos aí, inclusive, que há médicos que recebem por atestado jovem. Né? E por aí se vai. Da mesma maneira como no futebol, há treinadores que escalam o jogador que é do empresário, vão ter uma comissão. O ser humano é um ser que falha, né? Falha muito. Os teólogos dizem que isso é a mancha do pecado original, mas o psicólogo pode dizer: olha, isso é falta de virtude, é falta de amor, é falta de equilíbrio, é falta de bom senso, etc. Então, hoje eu passo a minha cor. Está vendo a minha cor antipandêmica? Todos esses dias, com exceção dos dias de chuva, ou um ou outro, eu tenho saído para me exercitar fisicamente. Como o Rio de Janeiro é uma cidade polar, né? Estou com essa cor de verão, né? Estou com a cor de verão. Eu tenho que sair à rua para resolver coisas, problemas, mas assim, tenho tido contato. Eu falei com a minha esposa por esses dias: olha, tenho tido contato com gente de todas as favelas aqui do entorno. Né? Alguns, agora trocamos mensagem no WhatsApp, olha. E eu estou vendo ali, dessas pessoas mais simplórias, um padrão de sanidade mental muito melhor do que a média das pessoas aí, inclusive algumas da família, que estão intocadas em casa. Por quê? São pessoas que precisam ir à rua para sobreviver. E às vezes assim, acontecem coisas engraçadas. O prefeito aqui do Rio de Janeiro publicou uma lei, isso não tem a ver diretamente com o assunto, mas tem indiretamente. Publicou uma lei do uso obrigatório de máscaras. Porém, para exercícios ao ar livre, o decreto diz que as máscaras não são necessárias. Então, eu saio daqui com a minha máscara na mão, já caminhando rápido, caminhada é exercício. Né? Chego ali, onde nós fazemos a caminhada, e houve um dia que aconteceram no mesmo dia duas coisas curiosas. A primeira foi um guarda municipal que me parou: o senhor tem que botar a máscara. Eu disse: bom dia, senhores, estavam todos lá. O senhor quer que eu ponha a máscara porque eu li o decreto do prefeito e nele está explícito que o exercício físico dispensa a máscara. Ah, não, é só corrida e não caminhada. Mas aí eu peguei o celular, eu estou com um decreto aqui aberto, o senhor pode me mostrar onde está escrito que é só corrida? Não está. Então, o senhor é um hermeneuta da lei aqui. Hermeneuta, ele não entendeu, né? Mas é o intérprete. Né? Então, assim, eu vou dizer o seguinte: o senhor está interpretando. Eu sou um cara de 55 anos, pós-operado cardíaco, caminhar, eu caminho e corro. Graças a Deus ainda jogo bola. Mas eu caminho. A caminhada é exercício físico. Então, assim, eu sou um seguidor. Eu estou fazendo que nem Thomas Morris, né? Eu vou driblando naquilo que dá. Mas eu falei, eu estou falando para o seu bem, para o senhor exercitar o seu trabalho sem incomodar os cidadãos, julgando que eles estão fora da lei, quando na verdade não estão. Né? E no mesmo dia, um casal que estava apontando uma menina que estava correndo, sem a máscara: olha essa aí, não tem consciência. Né? Aí eu não aguentei, o sanguíneo, né?
Eu falei, vocês não têm vergonha, é um casal de mais de 60 anos de idade, né? Eu não quero, não torrem um saco. Aí ele quis levantar a voz, eu falei, tá bom, meu senhor, se o senhor me explica, o senhor se julga bom e inteligente. Se o senhor me explicar agora, rapidamente de improviso, o que é inteligência, moral, consciência e política, eu discuto com o senhor. Tá? Aí acabou a discussão rápida. Né? O senhor não sabe nem o que é inteligência. O senhor está navegando, né? Tendo como bússola o seu medo e a ideologia a qual abraçou. Né? O senhor não sabe, o senhor não tem nem... Provavelmente não tem nem não consultou nenhum médico epidemiologista para dar um conselho. Né? Então, assim, as ciências, isso que você disse aí é muito verdadeiro. Muitas ciências exatas e muitas ciências humanas, assim como as ciências médicas, elas, por perderem esse vínculo com a filosofia de uma maneira muito decisiva, por terem se transformado em técnicas, em afazeres, que buscam coisas muito específicas, elas acabaram perdendo, muitas delas, a noção global. E não é à toa que hoje as pessoas estão surtadas, né? Não sabem a quem obedecer, e o medo tende a gerar o desespero. Né? O medo é uma antecipação psicológica do mal futuro. Né? Timor é de futuro malo, diz Santo Tomás. O medo é de um mal futuro. Então, quando eu estou com medo, significa que eu estou trazendo para dentro da minha alma o mal que eu já vislumbro no meu horizonte futuro. Esse mal pode ser real ou aparente, verdadeiro ou falso, estar próximo ou distante. Ora, se o medo não for proporcional àquilo que se teme, será patológico, será doentio. Então, o medo precisa do padrão da realidade. A realidade nos dá o padrão da ação. Tá? Eu não vou sair num calor de 40 graus vestido como um esquimó. Tá? A realidade é a única coisa que eu não vou botar entre parênteses na minha relação com o mundo. Ao contrário do que supusera lá o Edmund Husserl, né? O pai da fenomenologia, que influenciou psicólogos. E outras correntes que daí vieram. Né? Não sei há quanto tempo vamos aí. Olha, estamos agora em 51 minutos, ou seja, totalizando aqui quase 2 horas de live aqui. Eu li alguns comentários aí que depois vão se perder. Olha, é difícil. Eu vi alguns aqui, inclusive, mas é difícil realmente, porque foram muitos comentários muito bons. O William, inclusive, se empolgou muito quando o senhor falou de direito, porque ele é da área do direito e já, vamos dizer, muitas vezes externalizou a vontade de, vamos dizer, se aprofundar na filosofia do direito. Ele ficou muito empolgado quando o senhor falou aqui da... Que bom, que bom. O intuito é esse, né? O intuito é esse. E, assim, de minha parte, eu digo, eu estou à disposição, eu estou encarando isso tudo como uma partilha, né? Uma partilha de bens. Os cursos aí, para quem quiser fazer, estão lá na plataforma de cursos CI. A Nina Rocha, ela é a coordenadora, faz um trabalho excepcional, porque sozinho eu não conseguiria, porque tem que responder a questões muito diversas de pessoas diferentes. Agradeço aqui de público a ela. E, assim, o primeiro módulo ficou com 56 horas de aulas gravadas, né? E a intenção, o segundo terá 36 horas. O primeiro final de semana foi, pelo menos o retorno que nós tivemos foi muito bom. E o nosso propósito é internacionalizar esse curso, legendá-lo, né? Legendá-lo. Perfeito. Fundamental. Para o inglês e para o espanhol. E incentivar. Meu papel aqui de publicista é divulgar, olha, entrem nesse barco que é bom. Né? Isso é uma coisa boa. Né? Vocês não vão se arrepender. Sim. Não, eu te agradeço demais aqui, professor. Como eu falei, eu poderia ficar a noite toda conversando com o senhor, com certeza. E, bom, te espero aqui em Brasília também, na minha casa. Eu não tenho problemas em receber alguém em casa no meio desse momento aqui, sobretudo um professor tão
tão ilustre, um amigo aqui que só tem a trazer alegria à nossa vida. E, bom, antes de fechar, o que eu recomendo, não recomendo, mas intimo a todos que façam os cursos do professor Sidney Silveira. Você vê, além de fazer o marketing aqui do meu próprio curso, eu quero que vocês vão lá, porque estão vendo a riqueza que é isso aqui. O professor realmente é fabuloso, é genial e traz para a gente muitas profundíssimas reflexões para nós como psicólogos. Bom, vou falar rapidamente aqui do meu. O meu curso, ele visa uma abordagem, não uma abordagem, mas uma perspectiva integrada da psicologia, ou seja, uma forma de olhar o ser humano não como fragmentos, mas fazer um passeio pelas abordagens, buscar os fundamentos filosóficos e epistemológicos para que nós possamos realmente abordar o ser humano como inteiro. Quem quiser, tem lá no minha bio um link para que você se cadastre como interessado no curso, e lá você vai receber as informações. A semana de live está acontecendo. Essa live, ela vai ficar gravada no meu Instagram durante 24 horas. Depois ela vai ficar disponível para aqueles que adquirirem o curso. É claro, eu vou enviar uma cópia ao professor Sidney para que ele faça dela o que ele bem entender. Se ele quiser divulgar, se ele quiser colocar dentro do curso, enfim. O senhor vai ter todo... Maravilha. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades, professor. De repente, a gente pode tirar uns momentos para tratar sobre temas específicos, talvez, né? Algum ponto, vamos dizer. Diga. Eu ia dizer o ato sexual. Olha só! Olha, vamos marcar essa. A dimensão espiritual antropológica do ato sexual. Perfeito. Vou marcar com a Nina aqui para a gente fazer essa live. Eu nem bebi. Então, dá pano para mangas. Dá pano para mangas. Sim. Infelizmente, muitas vezes católicos hoje imperam um certo puritanismo. As pessoas têm pruridos em tocar em algo que é humano. Né? A sexualidade é algo muito humano, não é prerrogativa do homem, né? Enquanto animal. Outros animais também fazem sexo. Mas o que é? Qual é a dimensão do sexo? Né? Até a Bruna Sufistinha vai querer fazer. Não, professor, mas isso é muito verdade, porque isso é um ponto que a gente podia até falar mais, que e o senhor acho que é a pessoa ideal para fazer isso, porque o senhor é um tomista sem pruridos, né? E muitas vezes a gente vê uma espécie de petrificação do tomismo em algumas abordagens, vamos dizer, algumas pessoas que tomam Santo Tomás ali e fazem o que o senhor falou, decoram fórmulas e aplicam ali seus escrúpulos na hora de lidar com alguns temas e, no final, acabam não abordando o homem como ele é mesmo. E eu acho que esse tema é fundamental. Eu quero mesmo fazer uma live com o senhor. Esse tema, por exemplo, no matrimônio católico, né, ele precisa ser muito bem entendido, ele é de uma riqueza extraordinária. Né? Ele chegou aos píncaros, né, chegou aos cumes, a resolução, né? O ato conjugal. Só para terminar, a palavra cônjuge, né, vem do latim coniungium, que significa carregar um jugo comum. Então, cônjuge é aquele que carrega do nosso lado o jugo de viver e de amar e de sofrer. Cônjuge vive com a gente, ama com a gente, sofre com a gente, é na alegria e na tristeza. Agora, o ato sexual faz parte disso aí. Tá? E faz parte. Né? Enfim, olha, sucesso. Me mande aí depois os vídeos para eu recortar pedaço e fazer uma divulgação. Sucesso para você. E qualquer hora dessas, eu estou resolvendo muitas coisas, problemas que não tem nada a ver com essa doença. Eu estou muito sobrecarregado de tarefas, né? Mas deixa a coisa melhorar e a gente, de repente, vai a Brasília aí. Opa! Tem que me avisar que vai ser recebido aqui. Com certeza. Tá bom. Um beijo pra com tudo que o senhor merece.
Olha, gente, ó, muito obrigado. Agradeço aqui ao professor, a Nina, que intermediou aqui todo o processo, e a todo mundo que assistiu aqui. Beleza, gente? Então, façam os cursos do professor Sidney, façam o meu curso também. E, como o professor Sidney falou, embarquem nesta navegação maravilhosa que ele se apresenta como um excelente condutor, um excelente navegador aqui pra gente. Tá legal? Um abraço, gente. Um abraço, professor. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.